Olá, tudo bem? Eu sou o enfermeiro Hudson Carmo. Estou aqui hoje para responder algumas perguntas que foram realizadas na nossa live do dia 23 de julho de 2020, cujo tema era metodologias, estratégias e impacto da simulação no desenvolvimento de habilidades técnicas e não técnicas. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir essa live, pode clicar no link na descrição desse vídeo ou então procurar o vídeo no próprio canal do Teconsai, ok? Agora vamos responder as perguntas. Essa pergunta foi realizada pelo Rafael Lopes. Existe um mínimo ou máximo de ciclos, especialmente considerando a sua aplicação no contexto do ensino de enfermagem, que tem uma média alta de alunos? Bom, quando a gente pensa em ciclos, a gente pensa na construção do treinamento com o PDCR, já que, como a gente viu, a PDCR explora um caso clínico, dividindo esse caso clínico em alguns ciclos, e cada ciclo possui suas tarefas, e são tarefas com objetivos definidos. Então, embora a gente não tenha na literatura um número de ciclos pré-definido, a gente tem que ter cuidado, tem que ter uma certa cautela quando for planejar o treinamento para não criar muitos ciclos e aí não ter tempo para completá-los. A gente tem que ter em mente que o treinamento ele permite inúmeras interrupções e inúmeras repetições também, porque ele visa maestria, lembra? E isso pode consumir um tempo considerável. Obrigado pela pergunta. Essa próxima pergunta foi realizada pelo professor Silvio César da Conceição. Como é o processo de demonstração prévia da técnica pelo tutor? É realizado em grupo, no mesmo dia? Essa pergunta eu até tinha respondido no dia da live, mas depois nós percebemos que ela tem uma outra interpretação. Então, quando eu respondi, eu entendi que essa demonstração prévia da técnica seria a técnica de treinamento, né? Ou seja, a prática deliberada em ciclos rápidos, que seria a dinâmica do treinamento, né? Pensando nisso, eu respondi pensando nos princípios da PDCR. O terceiro princípio, que é a segurança psicológica explícita, prevê que a dinâmica do treinamento com PDCR seja explicada antes de iniciar o treinamento, ou seja, no mesmo dia. Isso porque o participante precisa estar motivado e precisa se sentir seguro naquela situação, entendendo que ele vai aperfeiçoar a sua performance, o seu desempenho, para alcançar a maestria. Então a gente evita, dessa forma, que haja uma resistência quando ele for receber os contínuos feedbacks. Isso tudo a gente falou no dia da live. Então, uma explicação verbal, robusta, em grupo, né, com todos os participantes daquele treinamento, já seria o suficiente como uma demonstração prévia da estratégia de simulação, que é a PDCR. Mas, agora, outra interpretação dessa pergunta é quando a gente entende que a demonstração da técnica, na verdade, é a técnica foco do treinamento. Por exemplo, na minha pesquisa é a administração de insulina. Na pesquisa original de PDCR era a reanimação cardiopulmonar. Então, como seria essa demonstração prévia da técnica? Como a PDCR exige um feedback com evidência, a gente deve sim informar previamente qual é a fonte bibliográfica que embasa aquela técnica. A propósito, deve ser sempre a melhor evidência disponível na literatura ou então a partir do consenso de especialistas, como nós vimos também na live. E essa divulgação pode ocorrer de diversas formas. Podem ser aulas teóricas positivas, pode ser divulgação de alguns materiais, como protocolos ou POPs, enfim. Ou também podem ser divulgados vídeos ilustrativos que demonstram aquela técnica como é realizada. Obrigado pela pergunta. Essa próxima pergunta foi realizada pela professora Pacita Giovanni. O aprendizado, dependendo do aluno, é demorado. Há alguma dificuldade, implicação, contraindicação do ciclo rápido para aprendizes que têm esta característica? Ainda não se conhece contraindicações para a aplicação da PDCR do ponto de vista individual do aprendizado. Mesmo assim, em caso de dificuldade ou algum problema, alguma implicação, a gente sugere que seja fortalecida a segurança psicológica. A gente tem que afirmar que esse treinamento
é exatamente para melhorar o desempenho do estudante e que ele terá uma vasta oportunidade para praticar da maneira correta, não importa quanto tempo isso leve. Obrigado pela pergunta. Essa pergunta foi feita pela Gabriela Bacher. Quais os desafios de aplicar a PDCR em públicos diferentes? No caso da pesquisa do Hudson, que é aplicada a pacientes e não estudantes. Ok, realmente, os estudos que têm sobre o PDCR disponíveis em literatura sempre foram realizados com estudantes da área da saúde ou então profissionais de saúde. A gente arrisca dizer que a aplicação em si da PDCR não é muito diferente. O único cuidado que a gente tem que ter é a adequação da linguagem. A gente tem que permitir que o paciente, né, no caso da minha pesquisa, esteja entendendo, ele está compreendendo o feedback que está sendo dado. Então, o único desafio é esse, ter uma preocupação com a adequação da linguagem. Obrigado pela pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta foi realizada pela Jaqueline Souto. A PDCR deve ser aplicada apenas com o facilitador e o aluno, ou essa prática pode ser assistida por outros alunos no momento de aplicação? Ou essa exposição pode interferir no momento da prática? Jaqueline, na verdade, ter outros participantes assistindo não é ruim, é benéfico até, desde que eles revezem e também participem do treinamento. O que eu quero dizer? É que ninguém deve ficar apenas de espectador, todos devem praticar. Como a gente viu, a PDCR ela explora um caso clínico, e esse caso clínico é dividido em ciclos, certo? A dinâmica dos meus treinamentos tem sido da seguinte forma. Quando eu termino o primeiro ciclo, quem começou praticando reveza com quem estava assistindo. E aí esse participante também vai ter a oportunidade de praticar o primeiro ciclo. Então a gente não passa para o segundo ciclo enquanto todos não tiverem completado o primeiro. Nas nossas pesquisas a gente observou que aqueles que iniciaram assistindo, eles raramente cometem o mesmo erro que o colega. A gente acredita que isso acontece porque eles também ouviram feedback e, portanto, também receberam a melhor evidência, né? A melhor informação de como fazer o certo. Ainda vale ressaltar que, originalmente, a PDCR foi criada no contexto de treinamento para reanimação cardiopulmonar pediátrica. Então, eles permitiam que fossem treinados aí pelo menos 6 participantes ao mesmo tempo. Nos nossos estudos, a gente tem realizado os treinamentos com um número de 2 a 5 participantes ao mesmo tempo. Obrigado pela pergunta.